Bem-vindos a mais uma aula. O assunto de hoje tem uma relação muito forte com você, pois falarei sobre os primeiros habitantes do Brasil, os povos nativos, também conhecidos como indígenas ou índios. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500, já existiam povos que habitavam estas terras. Estes povos viviam em diferentes grupos chamados de etnias. Eles falavam um idioma completamente diferente do nosso. Na verdade, falavam diversos idiomas. Os nativos não registravam seus hábitos, costumes e história, pois eram povos ágrafos, ou seja, eles não tinham um sistema de escrita. Assim, eles passavam suas lendas, crenças e práticas oralmente para as outras gerações. Mas graças ao trabalho de arqueólogos e antropólogos, nós podemos estudar e registrar as histórias dos nativos. Os povos indígenas da época da chegada dos portugueses se concentravam no litoral brasileiro, principalmente os tupis. Além dos tupis, haviam outros grupos, como o Gê, o Araúque, o Cariba, o Cariri, Tucano e Charrua. Esses povos viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes como a mandioca, mas praticavam também a agricultura de subsistência, plantando milho e feijão. A maioria era seminômade, permaneciam durante um tempo em um lugar e depois se mudavam para outros locais. Desde a chegada dos portugueses em 1500, os povos indígenas sofreram uma redução enorme. Milhões deles morreram com doenças trazidas pelos europeus, como a gripe e o sarampo. Outros tantos foram escravizados e suas terras foram ocupadas e roubadas pelas coroas portuguesa e espanhola. No entanto, os primeiros contatos com os europeus se deu pacificamente, em uma relação amistosa, onde ocorria negociação, pois trocavam o pau-brasil por alguns objetos, como machados, facões, espelhos e alguns adornos. Mas, com a necessidade de mão de obra, os europeus mudaram essa relação pacífica e escravizaram os nativos, forçando-os a cortar e colocar o pau-brasil em feitorias, armazéns construídos para armazenar essa madeira. Os europeus também souberam aproveitar a rivalidade dos diversos grupos indígenas para ampliar mais ainda seu poder sobre os indígenas. Um bom exemplo disso aconteceu no Rio de Janeiro, quando os franceses tentaram fundar uma colônia. Eles contaram com o apoio dos tupinambás, que eram inimigos dos tupiniquins, que apoiavam os portugueses. Ao final desse confronto, quem mais perdeu foram os indígenas, que tiveram suas terras, cultura e suas vidas destruídas pela ação de povos europeus. Atualmente, muitos indígenas vivem em condições de miséria e lutam contra pecuaristas que fazem de tudo para tirar o pouco de terra que lhes restaram. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. E continuem ligados aqui nesse canal.